Pelo que você quer ser conhecida? Nesse Visionárias Club de hoje, nós vamos falar justamente sobre isso. As pessoas não se lembram das coisas que você gostaria de fazer, do que você gostaria de ser, ou das ideias que você não executou. As pessoas se lembram daquilo que você faz, daquilo que você diz e daquilo que você é. E hoje nós vamos falar sobre 5 trocas inteligentes que mulheres que têm uma mentalidade forte, mulheres visionárias, precisam fazer o mais rápido possível para que essa força seja cada dia mais germinada e flua e seja potente em seu impacto no mundo. Então seja muito bem-vinda, esse é o nosso Visionárias Club, o nosso encontro que acontece de segunda a sexta-feira, às 7h07 da manhã. Já deixa aqui embaixo o seu comentário, qual horário que você está assistindo, se é de manhã, se é de tarde ou se é à noite. Clica no compartilhar, porque o conteúdo de hoje tá imperdível. Nós temos, assim, trocas práticas para você, mulher e homem visionário, que eu sei que tem vários visionários aqui com a gente também, que vão revolucionar a maneira como você precisa se posicionar. Já dá um like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te abençoar e se inscreve nesse canal. Porque todos os dias nós estamos aqui firmes e fortes para te abençoar, para ser cada vez mais uma mulher, um homem águia rumo ao que você alcança, ao que você almeja de sucesso, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre algo que é muito mais forte do que apenas o dia de hoje, do que apenas esse momento que você está ouvindo. Todos nós fomos criados por um propósito. Nos últimos Visionárias Clubs, os últimos 2 dias de Visionárias, dessa série que nós estamos falando sobre mente forte, nós temos falado muito sobre legado. E o quanto você para pensar em deixar uma essência, em deixar um eco nesse mundo, quando você para pensar nisso, você consegue se posicionar de uma maneira a gerar de fato um barulho, um volume de persistência para essa geração que é tão volátil, que é tão inconstante. Então, hoje no Visionárias Club, e volto a dizer que o nosso Visionárias Club é pautado na Bíblia, em Provérbios 4:20. A palavra de Deus diz isso, que nós precisamos manter os nossos olhos fixos ao que está diante de nós, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas nos mantermos firmes naquilo que Deus colocou à nossa frente. Então você, visionária, não se esqueça que se você está com os olhos fixos em algo é porque Deus quer que você continue e está te dando ferramentas para você pavimentar o seu caminho rumo àquilo que Ele tem para você. E eu sempre falo isso, quero fortalecer. Se Deus te deu a visão, Ele te dará a provisão. Hoje nós vamos falar sobre 5 trocas específicas que mulheres que têm a mente forte precisam fazer urgentemente. Então, se você ainda não sabe nenhuma delas, já pega papel e caneta para você anotar. Eu escrevi cada uma delas pra gente não esquecer, porque às vezes eu acabo indo no freestyle. Mas hoje as trocas são essenciais que eu te lembre pontualmente cada uma delas. Lembrando que todas elas precisam e vão ser pautadas na maneira como você precisa ser lembrada. Ontem eu estava em reunião com uma empresária muito querida que fez parte da minha adolescência, né, da minha juventude. E aí nós crescemos, tomamos caminhos diferentes. Ontem nós tivemos a chance, graças a Deus, de nos encontrarmos. E tivemos uma conversa muito boa, que foi meio conversa, meio reunião de negócios. E nisso nós falamos muito sobre a importância do legado, muito sobre, as coisas não são sobre dinheiro, são sobre algo maior. E cada troca dessa que você vai fazer vai ter um impacto no mundo sobrenatural, que apesar de nós não sermos visionários ou visionárias religiosos, que somos aquelas pessoas metodiquinhas na religião, somos pessoas que acreditamos muito no mundo sobrenatural e no favor dele a nosso favor, na movimentação do mundo espiritual ao nosso favor. Então, hoje, toda a nossa pauta vai ser exclusivamente na vida de José, o José do Egito, que foi um homem que viveu aqui na Terra há mais de 3.000 anos. E mesmo tendo deixado a Terra há mais de 3.000 anos atrás, ele deixou uma história muito forte. Então, a gente vê a história dele em Gênesis 35, vemos a história dele em vários lugares que eu te convido a se aprofundar na história de José. Mas onde eu quero que você se aprofunde mais ainda, que eu quero que a gente traga como exemplo aqui hoje, é que havia uma prosperidade, havia uma bênção, havia uma postura na vida de José que, independente das circunstâncias negativas, e não foram uma nem duas, foram várias que ele viveu, inclusive circunstâncias de injustiça, coisas que ele não fez, de coisas que ele não promoveu, mas que ele foi obrigado a acolher. Então, a postura dele diante dessas circunstâncias, a troca de posicionamento dele diante das circunstâncias difíceis fez com que hoje eu e você estivéssemos falando sobre ele, e nós vamos aprender 5 trocas essenciais que fez com que ele deixasse o seu legado. A primeira troca
E eu quero fortalecer que esse Visionárias Club, essa segunda temporada do Visionárias Club, eu estou muito comprometida a ir direto ao ponto, a ser muito específica naquilo que eu tenho pra te ensinar, naquilo que eu tenho que passar, porque eu sei que eu e você somos mulheres corridas. Então eu quero que nesse pouco tempo que você está investindo o seu recurso, a sua atenção em me ouvir, seja muito valioso, muito investido com qualidade, com essência mesmo, tá? Então a primeira troca que você precisa entender é que nós, mulheres visionárias que temos uma mente forte, não nos movemos por má influência, ou seja, não andamos com pessoas que são más influências. A Bíblia afirma que as más influências corrompem as más influências corrompem os bons costumes. Ou seja, se eu posso ser uma pessoa maravilhosa, que tem educação, que ando com pessoas de bem, se eu começar a andar com pessoas de mal, se eu mudar a minha postura e começar a andar com pessoas negativas, pessoas do mal, pessoas que estão pautadas no mal, eu acabo inconscientemente agindo como elas. Existe uma frase que não é bíblica, mas que os nossos avós e tios sempre falaram: diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Mesmo que você não seja como aquelas pessoas, você acaba sendo confundido como elas, e naturalmente você fecha portas, e muitas das bênçãos sobrenaturais que poderiam ser derramadas sobre a sua vida são fechadas, simplesmente porque o não que você deveria dizer às más influências, a pessoas que não estão sendo boas companhias pra você, você está dizendo sim e achando que aquilo tá natural. Primeira troca é: pare de andar com pessoas que vão te levar pro mau caminho ou que não vão te levar aonde você quer. Aprenda a dizer não. Segunda troca que nós precisamos fazer muito rápido é parar de se importar tanto com as críticas. É parar de olhar para as críticas e olhar verdadeiramente para aquilo que Deus te entregou. Nessa reunião que eu estava ontem com essa profissional que eu te falei, essa minha amiga da infância, eu falei sobre um sonho que a esposa do pastor Lucinho teve, que foi algo muito forte pra mim, e que eu quero que você se atente a essa história, porque eu me emociono muito de contar, e eu tenho certeza que você vai criar essa imagem na sua cabeça. Patrícia, a esposa do Lucinho, teve um sonho, vamos chamar de sonho, porque em alguns casos pode ser até um pesadelo. Teve um sonho um tempo atrás, onde todos haviam morrido, estávamos na porta do céu, entrando para o lar celestial junto ao nosso Deus. Nisso tinha uma porta de entrada, e algumas pessoas que iam entrando, Deus simplesmente batia a mão nas costas dela e falava assim: pode entrar, fulana, seja bem-vinda. Pode entrar, fulana, seja bem-vinda. Pode entrar, fulana, seja bem-vinda. E com algumas pessoas Deus comemorava. Deus falava: fulana, que bom que você tá comigo, minha filha, eu te amo, você é incrível, obrigada por ter cumprido o meu propósito, obrigada por ter aceitado tudo aquilo que eu te falei, fulana, sua vida foi realmente assim pra se dedicar a mim, nossa, e abraçava. E dedicava tempo em estar com aquela pessoa, em receber aquela pessoa bem na porta do céu. Comemorava e falava: pode entrar. Todos entravam aos céus. Mas havia algumas pessoas que Deus demonstrava um pouco mais de carinho. Nisso, quando ela acordou, ela tomou um susto e ela começou a chorar. E o Lucinho conta isso em cima do altar, que ela se emocionou muito, porque ela falou que: eu não quero ser essa pessoa que Deus só bata a mão nas costas e fala: pode entrar, minha filha. Eu quero ser aquela pessoa que Deus comemore por eu estar entrando na casa dele, entrando no lar celestial, por ele ter amor, assim, um amor intenso à minha vida, e por ele ter visto que eu poderia ter vivido uma vida simples, apesar de já ter sido salva, mas escolhi abrir mão dos prazeres, das dificuldades para viver aquilo que ele tinha para mim. Então, segunda troca essencial que você precisa fazer é não se importar com as críticas, mas se importar com aquele que te chamou, aquele que quer te abraçar e comemorar com você quando você estiver no lar celestial, tudo aquilo que você fez. E uma das conversas com essa empresária que eu te falei foi justamente isso. A gente entrou na conversa, né, que às vezes a crítica, o medo dos julgamentos podem nos parar, mas uma troca urgente, que uma mulher que tem uma mentalidade forte, é a troca do se importar com a opinião alheia e se importar com a opinião daquele que verdadeiramente se importa com a gente, daquele que entregou o seu único filho para morrer numa cruz. Eu, hoje, tenho um único filho que tá comigo aqui na terra, que o meu outro foi recolhido, como você sabe, a minha história. Se você não sabe, eu te convido a entrar na Rede Vizinha, lá no Instagram, para você acompanhar meu testemunho.
E eu não entregaria por nada nesse mundo, eu entregaria a vida dele pra morrer por pessoas que muitas vezes não valorizam a minha vida ou a vida do meu filho. E Deus fez isso por mim e por você, pra que hoje a gente tivesse uma salvação gratuita. Não é de graça, né? Foi através da crucificação do filho dele, mas que pra nós basta aceitarmos. Então o que você precisa fazer é se importar com a opinião daquele que morreu, que derramou o seu sangue numa cruz por você. Essa é a segunda troca urgente. Terceira troca urgente que você precisa fazer é que todos aqueles pensamentos negativos que querem vir te dominar, que querem acabar com a sua visão de mulher, de empresária, de visionária, de mulher que pode fazer mais, pensamentos negativos de que você não é capaz, você não vai conseguir, larga tudo, abandona isso aí, vai fazer outra coisa, vai arrumar um emprego CLT, vai trabalhar pros outros, desiste desse sonho, vai sonhar de outro jeito, pensamentos negativos. Urgentemente, você, mulher visionária, homem visionário, precisa trocar pensamentos negativos por palavras de bênção. Existem muitos e muitos versículos, e eu cito aqui alguns pra você que você precisa urgentemente anotar, imprimir, colar em lugares específicos. No seu espelho, no seu guarda-roupa, na sua cabeceira, em vários lugares que você tem contato diário, que você tem olhar diário. Por exemplo, Filipenses 4:13. Com a força que Deus me dá, nós podemos enfrentar qualquer situação. Filipenses 4:13. Jeremias 29:11. Pois eu sei os planos que eu tenho sobre você, planos de paz, de te fazer prosperar e não de mal. Quando você tem esses pensamentos muito fixados, muito instalados, como a gente conhece uma pessoa que fala isso, né? Muito fixados na sua memória, assim que vierem pensamentos negativos, esses pensamentos vêm como neutralizadores. Eu sou capaz, eu sou forte e corajosa, eu fui chamada antes mesmo da fundação desse mundo, Deus já havia feito plano sobre mim, e quem sou eu para duvidar dos planos dele sobre a minha vida? Eu sempre falo isso pra minha mãe. Quando alguém fala pra ela assim, ai, mas e a Lira, como é que tá? Nossa, tô vendo que ela não tá trabalhando em empresa nenhuma, não tá andando por aí de uniforme, de empresa, fica só trabalhando com essa cara nesse computador o dia inteiro falando com gente, porque eu faço reunião o dia inteiro, quando eu não tô na rua, tô em casa, no escritório, fazendo muita reunião. E aí as pessoas ficam, nossa, mas o que aconteceu com ela, não sei o que, não sei o que. E aí ela fala assim, ai, mas e aí, o que eu faço? Falo, mãe, deixa eu te falar. Confia naquilo que Deus falou, não se baseia na opinião dos outros. Porque se Deus falou que eu serei próspera, que você será próspera, quando você duvida dessa palavra, você não está duvidando da palavra de homens, você está duvidando da palavra de Deus. E ai de quem duvida daquele que já determinou o seu sucesso, já entregou pra você a chave do sucesso nas mãos, está só te preparando para lidar com a melhor temporada da sua vida. Eu sempre falo isso e eu escutei isso num podcast, eu quero fortalecer. Não foi Noé que ficou 100 anos construindo uma arca. Foi Deus que ficou 100 anos construindo um Noé pronto. Ficou preparando um Noé para que Noé estivesse maduro para o que ele precisava agir, para o que ele precisava fazer. Talvez se Noé tivesse demorado menos tempo para construir aquela arca, ele não acreditaria que a chuva ia vir, poderia ter desistido no processo, poderia ter deixado o barco embora, e aí outras coisas poderiam ter acontecido. Mas como Deus preparou o coração dele, levou todo aquele tempo necessário, ele de fato confiou na palavra que Deus havia dado. Quando você duvida daquilo que Deus te deu, você não programa sua mente para combater, para trocar pensamentos negativos para pensamentos de vida, de verdade. E não se baseie em frases prontas, tipo, ai, eu vou conseguir, yes, nada contra, mas o que você precisa se basear é em algo maior do que você, em algo que sobrevive além do que você pode imaginar, além da sua força, além do seu próprio olhar, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a própria palavra é uma espada, é uma palavra viva. Então, quando a gente fala de palavra viva, a gente quer dizer que em qualquer circunstância que você professar a Bíblia, os versículos, eles vão ser reais, eles vão queimar no seu coração. Então, se baseie nessas palavras quando pensamentos negativos ou setas ou até pessoas falarem coisas contra você. Instale na sua mente esses versículos fixos para que você não se desvie daquilo que Deus tem para você. Lembra daquilo que a gente conversou? Visionárias Club, que é o nosso programa gratuito aqui todos os dias às 7h da manhã.
manhã, onde eu entrego o meu conteúdo para você, muitos conteúdos que só as nossas mentoradas da mentoria Marca Visionária, dentro do nosso Instituto Pódio, têm acesso, mas eu entrego esse acesso da minha mente, daquilo que me fez prosperar, daquilo que tem me feito prosperar, daquilo que me tirou de um lugar de depressão. Eu tenho compartilhado com você resultados reais, palpáveis, que eu tenho vivido, para que você do outro lado execute, viva realmente aquilo que Deus tem para você. Então, se comprometa não só comigo, mas aquilo que Deus tem para sua vida, tá? Quarta troca urgente que você precisa fazer é que uma pessoa que tem uma mentalidade forte, uma pessoa que tem uma mentalidade próspera de sucesso, não se preocupa em saber ou organizar ou vivenciar todos os passos quando começa a se mover. Abraão é a prova viva do quanto nós precisamos confiar, mesmo sem entender naquilo que Deus tem para nós. Deus poderia, através de Gênesis 12, quando você lê a sua Bíblia, você vai ver que Deus diz assim para Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus é um Deus onipresente, onipotente, onisciente, criou céus e terra, criou tudo. Ele poderia muito bem ter falado: Abraão, vá para uma terra tal, para a terra da Turquia, para a terra da Rússia, vai para a Arábia Saudita, sei lá, vai para tal lugar, pegue tal caminho, que lá você vai viver isso e aquilo. Deus era completamente capaz de fazer isso, mas Deus quer com que nós confiemos nele, mesmo diante de circunstâncias onde a gente não entenda. Uma pessoa que tem uma mentalidade forte troca pensamentos de: nossa, mas como eu vou fazer isso? Nossa, mas por onde eu vou conseguir fazer isso? Nossa, mas eu só sei o primeiro passo, eu não vou dar o primeiro passo sem saber os próximos. Uma pessoa que tem uma mente forte dá o primeiro passo. E aí, quando você dá o primeiro passo, Deus põe todo o resto do chão para você caminhar. Abraão é a prova viva disso. Mesmo sem saber, com família, com camelos, com bens, ele saiu da terra dele e fez aquilo que Deus mandou. Se Abraão, que é uma pessoa de fé, uma pessoa que Deus amou, entregou tudo, quem somos nós para duvidar daquilo que Deus tem para fazer? Nós precisamos somente cumprir aquilo que ele nos mandou, aprendendo com os nossos patriarcas da fé. Então, não queira saber todos os passos daquilo que Deus tem pra fazer na minha e na sua vida. Até porque, se diante das circunstâncias desfavoráveis que nós vamos viver daqui 1, daqui 2, daqui 3 anos, se a gente sabe todo o processo, tipo um filme, a gente senta e Deus passa tudo que a gente vai viver, a gente pode nem querer viver. Muitos de nós têm preguiça, Provérbios fala isso, tem pessoas que têm preguiça até de pôr o garfo na própria boca. Imagina de viver circunstâncias difíceis pra Deus nos moldar e nos preparar para aquilo que Ele tem pra fazer nas nossas vidas. Muita gente teria desistido. Então, o que nós precisamos fazer? Apenas saber qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo que eu vou dar? A partir disso, eu vou sempre pensando: mais um passo. A partir disso, mais um passo. Mais um passo. Eu, Lira, comecei exatamente assim. Construí a minha metodologia com o que eu tinha em mãos há mais ou menos uns 3 anos atrás. Lendo Apocalipse 3, 15 e 16, Deus me entregou: pois eu bem sei as suas obras, sei que você não é quente nem frio, mas porque você é morno, eu vou te vomitar. Quando eu estava lendo esse texto de Apocalipse, Deus falou muito forte no meu coração: cria uma metodologia baseado nesse versículo, o resto eu vou te entregando no caminho. E eu fui construindo: olha, eu posso falar isso na metodologia, eu posso falar aquilo, o resultado da mentoria é fazer com que mulheres não sejam mornas, então tem que ser uma ferramenta de respostas, onde elas se posicionem, onde eu falo. E com isso, ele foi me dando todas as ferramentas, eu fui me conectando com pessoas que foram me apresentando novas formas, novos olhares, novas técnicas, fui lidando com pessoas, mesmo durante a mentoria, e refinando o meu método. Se eu não tivesse dado a primeira aula, a primeira postura, lá no começo, quando o método chamava apenas Não Seja um Café Morno, hoje eu não teria a estrutura tão forte quanto é a mentoria Marca Visionária, que eu atendo muitas mulheres de diversos segmentos num ticket mais elevado, mas com um resultado muito palpável, de mulheres que querem deixar o seu legado, que querem vender mais, que querem se posicionar, que querem ser notadas, que querem, de fato, colocar dinheiro no bolso através da sua marca pessoal. Não só através de produtos ou de serviços, que é o que o mercado faz, mas dando a cara a tapa mesmo. Então, a Marca Visionária hoje, ela tem toda essa expansão, e eu sei que é só o começo do que Deus vai fazer, justamente porque um dia eu quis me posicionar. Um dia eu ouvi e falei assim: o próximo passo é fazer isso, Deus? Então eu vou fazer. É ler esse livro? Então eu vou fazer.
E muitos dos próximos passos vão vir de uma decisão que eu vou tomar hoje e vou tomar amanhã e vou tomando aos poucos, e você também precisa ser assim. E isso já nos leva ao quinto passo, a quinta troca que todos nós que temos uma mentalidade forte precisamos fazer. Trocar pessoas ou trocar mentores que estão muito conectados com propostas e não com propósito. Isso aqui é muito forte. Esse aqui é o que muda o jogo da realidade das pessoas que dão certo para as pessoas que não dão. Todo tipo de mesa que você senta, quando você para ouvir alguém, existe aquela frase muito forte que quem não para escutar não está pronto, né, para ensinar. Então eu desafio você, eu te aconselho muito a ouvir pessoas, até Provérbios fala isso, na multidão de conselhos onde há sabedoria. Então tenha mentores, tenha conselheiros, tenha pastores, tenha pessoas que são suas lideranças na sua vida, para você se posicionar, para você pautar as suas decisões, mas observe as características pessoais desses mentores. Se são pessoas muito conectadas com propostas, com bebedeira, com vida boa, com desfrute dos prazeres do agora, se são pessoas que falam muita besteira, que se alimentam de muita potoca, que são pessoas que falam muitos palavrões, ou se são pessoas que estão conectados com propósitos, isso determina qual é a fluidez dessa água que a pessoa vai derramar sobre você. No Visionárias Club de ontem, nós falamos justamente sobre isso, que todos nós somos como vaso de barros. Jeremias 18 fala isso, todos nós somos como vaso de barros nas mãos do oleiro. E muitos de nós estamos querendo colocar café em vasos de barro que foram feitos para colocar água. Quando eu coloco café numa jarra que foi feita para colocar água, os dois perdem a sua função. Eu falei isso no Visionários de hoje. Se você não assistiu, deixo aqui em cima a tag para você assistir. Então, o que eu preciso que você pense? Quando eu, Lira, me esforço, medito na palavra do Senhor, oro, entro num jejum fortíssimo, entreguei o jejum de Daniel antes de ontem, estou no meu propósito de realmente me consagrar ao Senhor e receber dele um reajuste, um refinamento da minha mentoria. E você senta à minha mesa para ser minha mentora, o que eu vou te entregar não é só meu, é uma visão daquele que te criou, daquele que tem algo para você. E eu sempre falo isso, nós somos as somas de todas as nossas experiências e também, inclusive, da vida espiritual, não uma vida religiosa, mas uma vida espiritual, já que nós somos seres espirituais que habitamos num corpo carnal. Então, muito do que a gente conversa na mentoria é Deus me usando na sua vida e confirmando aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Agora, o contrário também é verdade. Quando você entrega a sua vida, as suas decisões, o seu propósito nas mãos, ou pedindo um conselho nas mãos de pessoas que não estão sendo alimentadas por aquilo pelo Criador, por Deus, pode ter certeza que elas vão estar sendo alimentadas por outra fonte. A Bíblia fala isso. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como uma fonte sair água limpa e água suja da mesma torneira. Ou vai sair água limpa ou vai sair água suja. Depende de como a caixa d'água vai estar. Se ela vai estar recebendo fonte. Então, preste muita atenção à quinta troca, e nós já caminhamos para o final desse nosso podcast, desse nosso Visionárias Club de hoje, é você pensar justamente nas mesas de quem você tem sentado e quais são as influências que essa pessoa que você tem entregado as suas decisões, o seu coração, os seus ouvidos, tem recebido, tem se manifestado. Eu quero que você pense com amor, com carinho sobre isso, porque todo mentor que se dispõe a ouvir a palavra de Deus está pagando um alto preço de abrir mão de muitas coisas, de tempo com a família, de vidas, de prazeres, de desfrutes momentâneos para buscar a Deus, para receber em Deus. Então, quando você fecha a mentoria de alguém que está pautado na palavra de Deus, você está honrando não só aquela pessoa, mas a vida de Deus que habita naquela pessoa. Antigamente, na época de Eliseu, de Elias, de Josué, quando as pessoas iam receber aconselhamento desses pastores, desses sacerdotes, dessas figuras de autoridade, elas não chegavam de mãos vazias. Elas sempre levavam algo para selar aquela palavra que aquela pessoa entrega sobre você. Então, aquela pessoa que está entregando uma palavra sobre você, ela tem um poder espiritual de bênção ou de maldição sobre a sua vida. Então, se aconselhe, eu fecho essa quinta troca
te direcionando firmemente, se aconselhe, entregue o seu coração, demonstre um espírito de autoridade, de altividade mesmo, de entrega para pessoas que estão assim, direcionadas no espírito, e leve sempre como uma maneira de gratidão, uma maneira de honrar, de selar, de fechar aquilo que a pessoa te disse, como uma maneira de fato de certificar aquilo que a pessoa te disse, como uma maneira de comprovar que aquilo vai acontecer. Um presente, algo que você gosta, uma parte de você, um fragmento que te represente, um livro, até um Pix, através de pessoas, por exemplo, que trabalham com isso. No meu caso, por exemplo, que tenho mentorias e fecho mentorias, meu foco é atrair pessoas que são cristãos para revelarem, para viverem os seus propósitos. Então, se conecte. Essas 5 trocas já vão fazer muita diferença no seu dia a dia, porque elas trazem um olhar de águia na sua percepção diante das circunstâncias do dia a dia. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido pra você, já deixa o like aqui embaixo, compartilha com pelo menos 3 mulheres visionárias, mas agora o que eu quero que você faça é feche os seus olhos, porque eu quero conectar a minha mente e a sua mente com a mente do Criador, para que ele abra as nossas mentes, o nosso cérebro, e conecte e coloque de fato a presença dele nas nossas vidas. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por esses poucos minutos que nós tivemos aqui para te honrar, para engrandecer o teu maravilhoso nome e principalmente para entendermos cada vez mais o nosso propósito em ti. Nós não queremos, como mulheres e homens visionários que estamos aqui, nós não queremos buscar apenas os nossos próprios interesses, nosso próprio crescimento pessoal ou profissional, mas se de nada tivermos cumprindo o seu propósito espiritual, o seu propósito que o Senhor estabeleceu para vivermos, nós seremos como vasos de barro colocando o café, esfriando o café e perdendo a nossa função. Então nos ensine, Deus, a ter a mentalidade forte, a de fato receber a tua palavra e não ficar somente apenas no ouvir, mas no executar, que é o seu principal objetivo em nós. Nos abençoe, nos guie e nos guarde debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Amém! Show de bola? Então amanhã nós continuamos com a nossa série Mentalidade Forte nessa 2ª temporada do Visionárias Club, tá bom? Então, ó, Deus te abençoe, vou fazer um rosto assim, ó, Mentalidade Forte, para você não se esquecer de tudo aquilo que nós estamos falando todos os dias aqui.